Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e vamos continuar a leitura da palavra do Senhor todos os dias antes de dormir. E hoje vamos descobrir o que a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo de número 19. Diz assim: Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegaram-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Então nós vemos aqui a continuação do julgamento de Jesus. Nós vimos no capítulo 18, Pilatos considerou Jesus inocente, porém não teve coragem de soltar Jesus e fazer valer a sua autoridade como romano ali naquela cidade. No entanto, Pilatos resolveu devolver Jesus para os judeus, para aquelas autoridades religiosas que estavam ali querendo a morte de Jesus. E eles entenderam que na devolução de Jesus, Pilatos estaria concordando com a morte de Jesus e até mesmo autorizando esta morte. E eles tinham uma crença de que Deus era único. E se Deus era único, Deus não poderia ter um filho. E quando Jesus se declarou filho de Deus, Jesus estava fazendo uma blasfêmia, segundo o entendimento daquelas autoridades judaicas ali. Versículo 8. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então aqui Pilatos, quando ouviu falar que Jesus havia dito que era filho de Deus, ele se atemorizou. E a gente fica pensando, será que ele se atemorizou porque ele reconheceu que Jesus era filho de Deus e ele estaria fazendo alguma injustiça, cometendo alguma injustiça? Ou Pilatos estava pensando em quando entregou Jesus aos judeus, ele estaria provocando ali de repente a ira até de própria Roma por não ter controle sobre as coisas que aconteciam ali no seu comando. Versículo de número 12. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gábata. E era a Parasceve Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o.
Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Neste momento, houve uma questão política. Pilatos queria devolver Jesus, porém os judeus, usando de uma certa esperteza, fizeram Pilatos acreditar que Jesus poderia ser um líder político. E como líder político, Pilatos poderia ter algum problema com Roma se Pilatos soltasse Jesus. Então Pilatos usou de uma ironia para poder dizer que Jesus era rei dos judeus, e como os judeus rejeitaram, Pilatos então entregou para Jesus para ser crucificado. Versículo 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a Escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, fizeram os soldados. Esta citação está no Salmo 22, versículo 18. Versículo 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para sua casa. O nome Maria era muito comum naquela região. Em hebraico, o nome na realidade é Miriam. Miriam. E aqui nós estamos falando de 4 Marias. Maria, mãe de Jesus, e a irmã dela, e tinha uma que também era Maria. Tinha uma outra Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Lembrando que Madalena não é um nome próprio de uma pessoa. Madalena era o nome da cidade. Em hebraico é Magdala. Então, na realidade, é Maria de Magdala, ou seja, Maria que era da cidade de Magdala. Ficou Madalena porque foi traduzido também o nome de Madalena, de Magdala para Madalena. Versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe a entregaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Era comum também, quando os condenados iam para a cruz, tomarem vinagre. Na verdade, é uma espécie de vinho que servia para entorpecer os condenados de forma a que eles não sofressem, né? É como se fosse uma droga para aliviar ali o sofrimento daqueles condenados. Segundo a tradição, Jesus recebeu no início, né, antes de ser crucificado, ele recebeu a oferta do vinagre e ele recusou. E agora tornou a recusar o vinagre. Versículo 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação,
pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, pois, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado, e outra vez, diz a Escritura, eles verão aquele que transpassaram. Então aqui, essa citação de que nenhum dos ossos de Jesus será quebrado, está em Êxodo 12:46, Números 9:12 e Salmo 34:20. E eles verão aqueles a quem traspassaram, está em Zacarias 12:10. Versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Aqui também cabe uma outra observação. José de Arimateia. Arimateia também não era o nome dele. Arimateia era o nome da cidade de onde ele nasceu. E em hebraico é chamada de Ramataim. Então seria Yosef Ramataim, ou seja, José de Arimateia. Versículo 39. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. E 100 libras daria em torno ali de 34 litros. Né? Então, quer dizer, uma quantidade muito grande de ungüentos ali para poder ungir o corpo de Jesus. Versículo 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de costume entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então aqui temos também a presença de Nicodemos, que foi aquele que foi ter com Jesus à noite, e é bem provável, então, pelo que está inferido aqui no texto, que Nicodemos se tornou também um dos discípulos de Jesus. Então, neste capítulo 19 é narrada a redenção da raça humana. É aqui que foi cumprido o propósito de Deus para a vida de todo ser humano. Jesus veio à Terra para morrer pelos nossos pecados. E a crucificação foi o modo como Deus escolheu para que esta morte acontecesse. É um capítulo que nós poderíamos considerar tristes se ficasse somente nele. Mas para nós é alegria, porque nós sabemos que a história não terminou na morte de Jesus. Então que nesta noite possamos meditar e principalmente agradecer a Deus por este propósito de Cristo aqui na terra ter sido cumprido e a nossa redenção se tornar uma realidade. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos pelo sacrifício de Jesus Cristo que nos deu acesso a estar na tua presença neste momento. Queremos te agradecer, ó Deus, por este plano maravilhoso, porque nós não tínhamos condições nenhumas de voltar a ter comunhão contigo. Mas o sangue derramado de Jesus Cristo nos deu esta nova oportunidade. E por isso nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. E se você tem sido abençoado pelas leituras que temos feito aqui todos os dias, pelas mensagens proclamadas, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe estas mensagens para que todas as pessoas possam ter acesso a esta redenção promovida por Deus para as nossas vidas. Eu quero desejar para você uma boa noite e que amanhã possamos voltar
para continuar a leitura da palavra do Senhor antes de dormir. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.